Persegui tudo aquilo que Deus já escolheu pra mim. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso terceiro encontro, amados e chamados a servir na comunidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor da messe e pastor do rebanho, fazei ressoar em nossos ouvidos teu forte e suave convite. Vem e segue-me. Derrama sobre nós o teu Espírito, que ele nos dê sabedoria para ver o caminho e generosidade para seguir a tua voz. Senhor, que a messe não se perca por falta de operários. Desperta nossas comunidades para a missão. Ensina nossa vida a ser serviço. Fortalece os que querem dedicar-se ao reino na vida consagrada e religiosa. Senhor, que o rebanho não pereça por falta de pastores. Sustenta a fidelidade de nossos bispos, padres e diáconos. Dá perseverança aos nossos seminaristas. Desperta o coração de nossos jovens para o ministério pastoral em tua igreja. Senhor da messe e pastor do rebanho, chama-nos para o serviço de teu povo. Maria, mãe da igreja, modelo dos servidores do Evangelho, ajuda-nos a responder sim. Amém. Vamos dar início ao nosso encontro, Como nós já tivemos nos outros dois, falamos bastante sobre a vocação matrimonial e a vocação da vida consagrada. E vamos falar da terceira vertente no dia de hoje, que é a vida do leigo na comunidade. Leigo somos nós, eu que sou músico, faço parte também da pastoral da comunicação, e você também que está assistindo, que vai à missa, seja você um comentarista, ou também um músico que faça parte da liturgia, nós todos somos leigos. Nós leigos somos aqueles que é o povo de Deus, de fato. A palavra leigo em português corrente quer dizer que nós estamos fora de algum assunto, Quando nós não sabemos de algo, a gente fala, sou leigo em tal assunto. Mas dentro da igreja a gente chama de uma forma diferente. O leigo, que vem da palavra grega laikos. Laikos quer dizer, separando a palavra do grego, ikos, que pertence a, e laos, que é como a Bíblia grega se refere ao povo de Deus. Então quem é o leigo? Laikos é aquele que pertence ao povo de Deus. Nós nos tornamos leigos no dia do nosso batismo, que é quando recebemos de Deus o título, entre aspas, de filhos de Deus. Passamos de criaturas de Deus para filhos de Deus pelo poder do batismo. E hoje, o leigo tem muita importância dentro do cenário da Igreja Católica. Antes do Concílio Vaticano II, não havia muita abertura para atuação dentro do leigo na igreja. Não havia pregadores, não havia diáconos casados, não havia ao menos ministros extraordinários da Eucaristia, pois este papel era apenas permitido aos padres da igreja. E a importância do leigo cristão na igreja é de extrema importância, pois o leigo é quem dá sustentação para a paróquia, quem ampara as necessidades da paróquia em grande auxílio aos padres. Hoje no Brasil, temos cerca de 25 mil padres para uma população considerada católica de aproximadamente 125 milhões de pessoas. Portanto, dentro desse cenário, a importância de um leigo ativo dentro da paróquia a sustenta e auxilia na propagação do Evangelho aos lugares que mais precisam. Nós, eu, você, o leigo é o corpo místico da Igreja de Cristo. É o responsável pela Igreja, o leigo é a Igreja na terra. Nós somos a Igreja de Cristo. Pois no Evangelho de São João, capítulo 15, versículo 5, diz: Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim nada podeis fazer. Nós leigos precisamos nos conectar a Deus, a videira. E para a gente conhecer um pouco mais da realidade do leigo dentro da nossa paróquia, nós entrevistamos 5 pessoas para falar um pouco mais sobre a realidade dentro da nossa paróquia. São bastante experiências ricas, no qual a gente pode aprender muita coisa com eles. E o primeiro a falar é o senhor Damião, que ele faz parte da nossa paróquia há muitos anos e é frequentador da comunidade Nossa Senhora Aparecida. Qual é a sua atuação
dentro da sua comunidade? Eu vou contar um pouco da história da comunidade, fazer um resumo, tá? É o seguinte, na década de 70, iniciou-se a comunidade Nossa Senhora Aparecida em nosso bairro, e eu mudei para cá e essa comunidade não tinha um local próprio dela para fazer as celebrações e celebrar a Santa Eucaristia, e também não tinha espaço para catequese de crianças, as reuniões para oração do terço, também para as novenas. Tudo isso era realizado nas casas das famílias e também em alguns pequenos espaços que algumas famílias, na sua generosidade, cedia para que fosse realizado as atividades da comunidade. Passando um tempo, a diocese liberou uma pequena verba para que a comunidade adquirisse um terreno, e isso foi feito. Daí, através de mutirões, foi construído um salão nesse terreno. Mas ainda continuava precária a situação na comunidade. Por exemplo, faltava muitas coisas, né? Por exemplo, equipamento de som não tinha. Tinha apenas um pequeno amplificador que era utilizado no megafone, no sistema megafone, né? E que era utilizado tanto nas procissões quanto também nas celebrações das Santas Missas, né? E um certo dia esse aparelho veio a quebrar, veio a apresentar defeito. E um senhor que era integrado na comunidade, que ajudava bastante na comunidade, ficou sabendo que eu consertava alguns equipamentos eletrônicos, como rádio, televisão. Aí ele veio a mim numa sexta-feira, meio que desesperado, pedindo que eu, para mim ajudar ele, fazer o conserto daquele aparelho, porque ele precisava usar no domingo, durante a celebração da Santa Eucaristia. Eu fiz o conserto do aparelho e ele ficou muito grato, quis me pagar. Eu não aceitei porque estava fazendo em prol da própria comunidade, né? Aí ele aproveitou e me fez um convite para que eu fizesse parte da comunidade, ajudando ele e ajudando os outros membros, né, na organização e também ajudando nos trabalhos da comunidade, né? Eu aceitei e passei a participar mais ativamente na comunidade. Daí passou tempo, veio um padre, o padre Rubens Pedro veio para cá e aí nos deu uma grande força, né? Fez com que a gente iniciasse uma reforma na comunidade, e também o padre me fez, através das suas homilias durante a missa e também através dos recados, foi me feito um convite para que eu participasse do curso de ministro, para que eu fosse ministro na comunidade, ministro da comunhão. Eu aceitei, participei e fiz o curso, né, e recebi a aprovação para atuar como ministro. E daí eu passei a me entregar ainda mais e com mais responsabilidade no trabalho da comunidade. Daí também eu passei a ser leitor, passei a fazer celebração da palavra. Até hoje ainda continuo fazendo leitura, também sou ministro, continuo sendo ministro da Santa Eucaristia e também da Palavra. Assim que sou escalado para presidir a celebração da Palavra, eu estou sempre disposto. E eu me sinto muito bem em realizar essas atividades, sinto feliz e faço com muito amor e carinho e dedicação. E eu nem sei o que seria de mim se eu não fizesse parte da igreja, né? Porque isso nos enriquece muito, nos fortalece muito, né? Faz com que a gente tenha a melhor condição de vida, saiba agir e resolver as dificuldades que surgem no dia a dia, né? Vamos ouvir também a entrevista da Graça Moraes, que é uma assídua participante e colaboradora da nossa paróquia, atualmente hoje na comunidade São Roque. Graça, o que você faz dentro da igreja para edificar a sua vida e a de sua comunidade? E, na sua visão, qual a importância do leigo dentro da igreja? Tudo que a gente faz na comunidade com amor nos ajuda na edificação, tanto nossa pessoal, quanto dos nossos irmãos, quanto da nossa comunidade. A gente aprende a lidar com diversas situações, aprende a lidar com pessoas de pensamentos diferentes do nosso, com opiniões diferentes. A gente aprende a perdoar, a conviver, né, em harmonia com todo mundo. Então, tudo nos ajuda na nossa edificação. E o leigo
é muito importante na comunidade, pois ele ajuda a dar continuidade ao trabalho, ao serviço do ministro ordenado. Nós, como leigos, não podemos ministrar sacramentos, mas nós podemos ajudar na formação e na preparação dos nossos irmãos para receber esses sacramentos. A gente pode, de várias formas, ajudar o ministro ordenado, né? Então essa é uma das funções do leigo na igreja e é muito importante cada um saber do valor do seu papel na igreja como leigo, no que você pode ajudar, estar sempre em formação e contribuindo no meio da comunidade. E como a vida do leigo também necessita muita oração para todos nós, vamos ouvir o que a catequista da comunidade Nossa Senhora Aparecida, também da nossa paróquia, Lenda Inês, tem a nos dizer sobre a vida espiritual. Tendo em vista que o leigo deve ser sal da terra e luz do mundo, sendo um propagador do Evangelho, qual a necessidade de ter e manter uma vida espiritual de oração? Assim, vou tentar dar um exemplo, né? Eu e meu esposo, nós nos amamos muito. E acho assim, quando a gente ama uma pessoa, né? No caso também a família, a gente quer estar perto, a gente quer conversar, né? Quer ter atenção. Então, eu acredito que a oração, ela é justamente uma conversa com aquele que nos amou primeiro, né? E o qual nós amamos, nós devemos amar em primeiro lugar, que é Deus. Então, eu acho extremamente necessário manter esse diálogo, essa conversa, não para que ele sinta a nossa presença, mas que a gente possa sentir a presença dele, né? A oração, eu acho que principalmente nos momentos difíceis, né? Ela não deve acontecer, né? Ser realizada somente nas dificuldades. Mas eu acho que nos momentos difíceis, a oração é que nos mantém de pé, sabe? Se a gente cai, eu acho que a oração, ou a nossa fé em Deus, ela faz com que a gente levante novamente. Então, oração é justamente isso, esse diálogo, essa conversa com Deus, que é uma pessoa que nós devemos amar muito, porque Ele nos ama infinitamente e é só uma troca, né, de amor. Eu acho extremamente necessário esse diálogo, essa conversa, né? Quem é católico, realmente católico praticante, faz sim sua oração diariamente, seu momento, tem seu cantinho, faz os seus pedidos, mas faz também os seus agradecimentos. Porque se estamos vivos hoje, se levantamos no dia de hoje, se abrimos os olhos no dia de hoje, foi graças a Deus. E é a Ele que todos os dias nós devemos agradecer, pedir e agradecer novamente. Porque acho que cada graça, até as quedas, as dificuldades que passamos no dia a dia, nós devemos agradecer a Ele, porque assim Ele nos ensina e Ele não dá peso maior do que a gente não possa carregar. Ele conhece cada um de nós, cada ponto fraco nosso, então Ele sabe até onde, né, a gente aguenta, até onde a gente consegue carregar, e são essas provações que a gente passa dia a dia que nos fazem ser pessoas melhores, mais fortes, mais confiantes e dispostos a enfrentar o que der e vier. E a oração é essencial para se manter de pé e para se manter esse diálogo, manter a fé ativa é essencial. Viver em comunidade não é nada fácil. Há muitos percalços, desafios, no quais a gente só consegue seguir se tivermos Cristo como norte. E vamos ouvir um pouco da entrevista do acólito Leonardo, que faz parte da comunidade Santo Antônio, também da nossa paróquia. Leonardo, quais são os maiores desafios que você enfrenta na sua vida de leigo dentro da comunidade? Bem, um dos maiores desafios, principalmente para quem, por exemplo, que eu sou coroinha e participo da liturgia, é sempre estar atento aos ensinamentos do Evangelho. Bem,
todos nós somos falhos, né? Vai ter uma hora ou outra que a gente vai falhar, mas o principal de tudo é saber que você errou e tentar correr atrás para corrigir e mudar todo aquele contexto errado que foi criado. E por último, vamos ouvir agora um casal de músicos que está há bastante tempo na nossa paróquia, na comunidade de Santo Antônio, o que eles têm a nos dizer como um leigo deve se portar dentro da igreja, qual que é a atuação, qual que é a melhor forma de nós conviver em família em prol do Evangelho. Meire e Paulo, como deve agir um bom leigo dentro da igreja? Deixe também a sua mensagem para aqueles que querem atuar como leigos na sua área. Então, a missão do leigo dentro da comunidade, dentro da igreja, é divulgar o Evangelho, né? Ser sal da terra, luz do mundo. Então a gente tem que levar a nossa vivência em comunidade para nosso trabalho, para nossa família, a igreja doméstica, nossa vizinhança. A gente tem que divulgar o Evangelho, levar a boa nova aonde a gente estiver. E a gente vai fazendo a nossa missão de leigo dessa forma, né? O trabalho não é fácil, né? Como já foi dito aqui, mas é dar um passinho de cada vez. A gente tem que se colocar a serviço. Às vezes a gente acha que não vai conseguir, dá um certo medo, mas a gente tem que vencer essas dificuldades e a gente vence estando unido a Jesus. É segurar na mão de Jesus e vai dando um passinho de cada vez e a gente vai avançando para águas mais profundas. E tem também os irmãos de comunidade, né, que estão ali para auxiliar também. Essa dificuldade, esse medo, a gente erra e a gente acerta, né? E com fé em Deus vamos caminhando. E eu vou cantar uma musiquinha para vocês, tá bom? Se você quer trabalhar na comunidade e ainda não está trabalhando em nenhum movimento, em nenhuma pastoral, então a música para vocês. Tire seu tempo para Deus e venha colaborar com a comunidade. Amém. Bom, vimos bastantes experiências, bastante relatos das pessoas da nossa paróquia. Tem muita gente ainda que não pôde participar, que teria muita coisa para agregar na nossa vida, mas esse é um pouco da vivência de um leigo dentro da igreja, dentro da nossa paróquia, dentro das nossas comunidades. Eu, como leigo, também posso dizer que, ao fazer essas entrevistas, pude conhecer um pouco mais da realidade de cada pessoa que foi entrevistada, que talvez eu não teria uma chance ou uma oportunidade de saber sobre o que eles pensam, sobre como é a vida deles, tanto dentro quanto fora da igreja. Como uma das entrevistadas disse, que a gente conhece apenas a pessoa que está dentro da igreja, mas não a que está fora, por muitas vezes. E a gente tem que fazer essa extensão, a gente não tem que ser leigo, nós não temos que ser apenas cristãos dentro da igreja. Devemos ser fora também, essa é a nossa missão. Ser sal da terra e luz do mundo. Como nós somos os leigos, de fato, somos o corpo místico de Cristo, precisamos ser Cristo na vida dos nossos próximos, na nossa família, no nosso trabalho, no mundo afora. Como disse São Francisco de Assis, pregai o Evangelho a todo tempo e, se necessário, use palavras. Então, nós precisamos ser o Evangelho com as nossas atitudes, com as nossas ações. E como ser um bom leigo, respondendo uma pergunta que eu mesmo fiz, como ser um bom leigo, é a gente saber perdoar,
saber amar e respeitar as diferenças de quem a gente convive dentro da nossa comunidade. Manter a nossa vida de oração e nossa vida espiritual em dia. Conviver em paz com as pessoas e ter uma relação íntima e constante com Cristo. Tendo acesso aos sacramentos, confissão, Santa Eucaristia, uma vida de oração pessoal, para que possamos ser bons leigos, boas pessoas e propagadores do Evangelho. Por todas as vocações que rezamos e vimos, por todas as pessoas que já fazem parte da nossa comunidade e que farão parte, peçamos a intercessão da Virgem Maria neste momento, para que ela suscite em nossos corações a sabedoria pela ação do Espírito Santo e suscite no corações daquelas pessoas que, ao ouvir os relatos que vemos desde o início desta jornada, a vontade de servir a Cristo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estamos unidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Que a alegria do Senhor seja a vossa força. Fiquem em paz. Tudo aquilo que Deus já escolheu pra mim.